E eu peço a você agora que abra a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Leremos somente o verso 6, que é bastante conhecido. Isaías 9:6, assim diz a palavra. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está posto sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, em nome de Jesus, por tantas bênçãos que nos têm sido derramadas. E não somente isso, que em meio às tribulações, nosso coração se enche de esperança, porque na história o Senhor atuou assim. Quantas vezes o Senhor colocou a tua mão e maravilhosamente libertou o teu povo. Por isso, até nos momentos de adversidades, nossa esperança se anima, enche o nosso coração e proclamamos às pessoas que confiem e esperem no Senhor. Porque dos que esperam no Senhor, ninguém será envergonhado. Outros voltarão envergonhados pela derrota, mas aqueles que esperam no Senhor serão sempre abençoados por Ti, conforme diz a Tua palavra. Te agradecemos por tudo e te oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, os dois últimos estudos, nós tratamos a respeito dos dois primeiros ofícios de Jesus. Jesus tratado como profeta, e é relatado como profeta aquele que fala às pessoas as palavras de Deus. Lembrando nós daquele texto de Hebreus que diz que Deus no passado falou por profetas, aos pais, e nos últimos dias nos falou por Jesus, que era aquilo que ele mesmo estava indicando. Bom, primeiro é essa questão. A segunda que nós vamos ver é que Jesus foi apontado também como sacerdote. Isso é amplamente um assunto bem tratado, bem elaborado e bem discutido, sem deixar dúvidas nenhuma que Jesus é o maior de todos os sacerdotes, um dos temas do livro de Hebreus. Mas eu queria lembrar dos irmãos que o sacerdote é aquele que fala a Deus, levando as necessidades das pessoas. Ele é aquele que leva a Deus os anseios. E eu queria lembrar da família de Lázaro, desesperada, as irmãs e os amigos, porque Lázaro tinha morrido. Jesus chega à porta do sepulcro e antes de mandar que Lázaro sair de dentro, Jesus diz uma coisa, ele ora ao céu e diz: Pai, obrigado porque tu me ouves. Na verdade, o Senhor sempre me ouve, mas eu falo isso porque quando acontecer as pessoas saibam que foi o Senhor que fez. E aí Jesus, depois de orar, manda Lázaro sair. É interessante essa disposição, porque você vê Jesus como no papel de sacerdote, intercedendo pelos homens comuns, que são necessitados dessa ajuda e principalmente dessa intercessão. Hoje o nosso assunto é mais precisamente Jesus como Rei. Na verdade, o título você pode colocar como Jesus, o Rei Perfeito. Porque, na verdade, é disso que nós vamos falar na medida que lemos esse texto. E é importante ver Jesus como Rei, porque muitas pessoas não têm a ideia exata de onde estamos. Foi um assunto de escola dominical passado, mas que é importante lembrarmos que no capítulo 3 de Gênesis é narrado que Deus coloca o homem para fora do jardim, com o objetivo dele não comer da árvore da vida. Então o homem ali já começou a ter restrição, porque essa árvore da vida era o que havia de mais importante. O que equivale tudo o que fazemos, pensamos, se nós morremos? Se o homem comesse da árvore da vida, ele teria vida eterna, independente. Na realidade, isso não ocorreu porque Deus tirou o homem de lá, para que o homem não fosse corrupto e eterno, como são os anjos dos céus que não morrem. Porém, os anjos dos céus que são corruptos e não morrem serão lançados no lago de fogo. Morrer acabou sendo um benefício para o homem, porque ele tem um período curto aqui na terra, mas é um período no qual, se ele conhecer a Deus e conhecer o Filho de Deus, ele tem vida eterna. É basicamente isso que nós entendemos e que esse texto vai nos mostrar mais claramente. O interessante é que Deus prometeu tanto para Adão quanto para Eva que haveria um dos descendentes dele que os faria voltar ao paraíso. É por isso que quando morre Abel e Caim
se afasta, eles têm mais um filho chamado Sete. E se você quiser fazer a relação, quem gosta de inglês aí, a palavra Sete no inglês tem o mesmo sentido que a gente tem no hebraico. O nome Sete significa aquele que é colocado. É o verbo colocar. Então Adão e Eva disseram um para o outro: vamos pôr o nome de Sete nele, porque Deus colocou esse no lugar de Abel. Eles achavam que Abel, por ser uma pessoa muito reta, muito amorosa, ele seria aquele que os levaria de volta ao paraíso. Não foi Abel, eles pensaram, vai ser Sete. E a partir do que o filho de Sete nasceu, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Que até ali eles não estavam invocando, eles começaram a invocar porque acharam, chegou o tempo. Aquele que vai nos conduzir de volta ao paraíso está entre nós. E não era Sete. Na verdade, um descendente de Sete, que vem mais tarde, chamado Jesus, é que vai ser esse filho prometido tanto para Eva, quanto foi prometido para Adão, que os levaria de volta ao jardim. Por isso, tanto Adão quanto Eva serão ressuscitados no dia do juízo e viverão um novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se perderam pela desobediência de Adão. Mas, mediante arrependimento, tanto Adão quanto Eva habitarão a terra que o Senhor lhes prometeu. O que é interessante aqui é que é essa exata perspectiva que nos é dada, de que um rei, alguém que tem o governo sobre os seus ombros, será tão maravilhoso na terra, mas que ele que vai nos conduzir de volta, não só a Deus, como ao reino que Deus está estabelecendo. Então é curioso você ver isso, porque no fundo estamos numa prisão. As pessoas às vezes não se detêm nesse fato, mas um comentarista, Davidson, que escreveu um comentário do Antigo Testamento, o comentário de Gênesis dele chama-se Do Paraíso à Prisão. Claro que um jogo de palavras, porque ambas começam com a letra P, mas do paraíso à prisão, que no fundo foi isso que aconteceu ao homem. E é curioso que também o livro de Gênesis também traz essa narrativa, que o homem começa num paraíso, livre e dono e soberano sobre os animais, sobre todas as coisas, e depois é narrada a história do povo que vai ficar no Egito, e Êxodo vai mostrar que eles se tornam prisioneiros. A palavra final do livro de Gênesis fala a respeito, ele foi enterrado num caixão no Egito. Então, o que começa com Deus dando vida a nós, termina com a nossa morte, nossa derrota. Então, nesse período de prisão, o que aconteceria? É prometido o reino de Deus. Só que saiba que o reino de Deus ele se dá especialmente aqui na terra. Jesus é enviado como rei. Jesus é o rei perfeito. E é ele que vai nos conduzir, vai nos libertar de todos os males que aqui não é o nosso lugar, não é o seu lugar. Pedro diz que somos peregrinos e forasteiros. Aqui não é a nossa casa e nem a nossa origem é aqui. Nossa origem é em Deus. Voltaremos para Deus e viveremos um período de uma felicidade que você e eu não temos nem ideia de quão profunda é, de quanto vai ser bom e para sempre. Mas para isso era preciso que viesse um rei humano nos resgatar. E aí a gente vê durante a história a necessidade que os homens têm de reis. Se você pensar, até o início do século XX, quase todos os países tinham um regime monárquico. Imaginem que na época de Jesus, na época de Noé, já estava começando a ideia de reis que governam, homens que têm todo o poder e são proprietários de tudo que existe numa nação. Pois esse sistema é amplamente difundido no mundo inteiro, no Oriente Extremo, no Oriente Médio, em todos os lugares, a ideia de uma monarquia, de um homem que tem o controle das vidas. Então, até o início, para você ter ideia, Portugal proclamou república, ou estabeleceu a república, somente em 1910. O Brasil foi um pouco antes, foi quase que na passagem do século. Mas é evidente que isso não é para nós um motivo de julgarmos, porque vivemos uma democracia e vamos julgar. Não, os povos sempre tiveram a necessidade de um líder
que tivesse amplos direitos e poderes para poder governar o povo, principalmente numa situação de crise como nós vivemos hoje. Então aqui, esse texto foi dado ao povo de Israel num momento de crise também. Se você pegar o capítulo 6 de Isaías, ele diz que ele foi chamado no ano da morte do rei Urias. O que acontece, na verdade, é que esse rei, Uzias, perdão a troca de nome, esse rei foi, na verdade, um rei também chamado de Azarias, em outros textos. Esse rei, ele foi acometido de lepra e por causa da sua enfermidade ele teve que se retirar do trono. Então o trono estava vazio e eles estavam com medo que algum império se apossasse, porque naquele período sem rei poderiam ficar ao léu. E aí Deus envia promessas pelo profeta Isaías para dizer que viria um rei, que Deus daria um sinal, que uma virgem conceberia, ficaria grávida, falando no português mais claro, uma virgem ficaria grávida, mesmo sendo virgem, e que aí assim viria o Salvador. Aqui no capítulo 9, ele descreve que tipo de rei que ele é, e é por isso que eu escolhi esse texto, porque nós vamos falar que tipo de rei Jesus é. Aqui, Jesus é o rei perfeito, porque é o rei mais sábio que pode haver. Por que eu estou usando a palavra sábio? Porque o primeiro título dado a ele é Maravilhoso Conselheiro. Que ele é um maravilhoso conselheiro. Antes de seguir, só contar uma curiosidade. A palavra maravilhoso em hebraico é Pelé. Então Jesus é chamado de Pelé Yoetz. Significa o conselheiro. Você já viu lá em Provérbios que diz que na multidão de conselheiros há sabedoria? E conta também o livro de Crônicas que um tio de Davi, você pode pesquisar aí, que um tio de Davi foi conselheiro, porque os reis se cercavam de conselheiros, precisavam de homens sábios. Governar um país é uma coisa muito complexa, precisa de uma sofisticação muito grande. É por isso que o rei tinha uma equipe que orientava. Hoje nós temos na figura do presidente os seus ministros, seus consultores, cada um para dar uma ideia para que uma decisão não crie um problema colateral. Assim também os reis se cercavam de conselheiros. E Jesus, sendo rei, foi chamado de maravilhoso conselheiro, ou seja, ele não precisa de ouvir ninguém. Não é que ele não queira, é porque não há necessidade. Tudo que forem dizer para ele, ele já sabe. Então imagina Deus te deu um rei que sabe todas as coisas. As outras atributos que ele precisa ter, nós vamos ler daqui para frente. Mas observa um rei que não precisa de conselheiros, porque ele já sabe tudo. Não há como superar a sua inteligência. Ele não tem necessidade dos nossos conselhos. Ele é perfeito. Então Jesus é o rei perfeito porque ele é maravilhoso conselheiro, né? Então os reis comuns precisam de conselheiros. Jesus já é, além de rei, o próprio sábio que lhe aconselha, sua própria consciência. O segundo título que é dado para ele nos mostra que Jesus é um rei também poderoso, é um rei forte. Porque não nos adiantaria ter um rei que qualquer inimigo viesse, dominasse e sobressaísse sobre ele, subjugasse. Não nos valeria a pena. Então o segundo título dado a ele é de rei forte. A palavra forte aí é que está na raiz do nome Gabriel. Quando você conhece alguém Gabriel, significa o forte de Deus, o valente de Deus. Então ele é um Deus forte. Veja que Jesus é chamado de Deus, não é um homem. Mas ele é chamado de Deus aqui. Ele é Deus forte. E quero lembrar que o hebreu não chamaria qualquer um de Deus, não. O hebreu entende que só há um Deus e é isso que eles proclamaram para os povos. Pois esse Deus veio à terra e o nome dele é Jesus. Aqui ele é chamado de Deus forte em Isaías, mais de 700 anos antes de Jesus nascer, de Jesus ser gerado. Bom, tendo isso em mente, nós caminhamos para o terceiro título que é dado para ele, que diz que ele é rei sobre tudo. Aqui ele é chamado de Pai da Eternidade. É interessante notar isso, porque os anjos, inclusive Satanás, que quis o lugar de Deus, foram criados. Então tiveram um início, eles estão dentro do tempo. Né? Estão aí há mais de 8.000 anos na Terra.
Eles estão dentro do tempo porque eles foram criados. E Jesus não, Jesus é o Pai da eternidade. Se a eternidade é nosso alvo, todos nós gostaríamos de ser eternos, o Pai da eternidade é Jesus. Então imagina você ter um rei que é sábio, que é todo poderoso, que é um Deus forte, não é um homem comum, é um rei que é Deus ao mesmo tempo, e ainda de tudo, Deus forte. E também é o Pai da eternidade. Os anjos estão debaixo do seu domínio. Esse é o rei. Ele não é um rei meramente sobre homens, mas é o rei acima dos demônios, acima dos anjos. Não há quem possa resistir à sua vontade, pois ele veio para ser o seu próprio rei. E encerra dizendo que ele é o rei da paz. Que a paz é o que nós mais buscamos, mas é interessante que essa paz tem um preço. Paz, geralmente, nós entendemos aqui como, na nossa linguagem, paz é ausência de inimigo. Quando um país não tem inimigos atacando suas fronteiras, ele está vivendo um período de paz. Para o hebreu, a palavra shalom era muito mais do que isso. Paz significava também você ter a sua despensa lotada de coisas, você ter fartura, você ter o seu quintal cheio de frutas e os bichos saudáveis. Isso era o shalom para o hebreu. E Jesus é chamado então de Sar Shalom. E é fácil você fazer a relação. Sar é príncipe. Lembre-se que Sara é um nome, na verdade, significa princesa. Sara é o feminino de Sar. Jesus é chamado de Sar Shalom. Sar para eles não era meramente alguém que tem uma coroa na cabeça e que é filho do rei, esperando o rei morrer para se tornar rei. Príncipe não é isso para o hebreu. Príncipe é alguém que governa, que dirige exércitos. É o principal. Então veja só, é alguém que está na frente de combate. Jesus é chamado exatamente de Sar Shalom. Então, da fartura, de todo tipo, de uma felicidade. Se você quiser uma melhor palavra para Shalom, Shalom pode ser traduzido por felicidade, que inclui paz, fartura, tudo que você deseja. Então Jesus é chamado isso. Por que Jesus é isso? Porque não há inimigos que possam derrotá-lo. É evidente que o povo vai viver em paz. As pessoas não podem ser corruptas, então elas têm que ajudar umas às outras. Elas têm que viver uma vida de honestidade, de retidão. Então, como é bom viver numa sociedade dessa, que as pessoas podem usufruir da honestidade, da bondade dos outros, sem pensar que está correndo o risco de ser enganado, o risco de ser, de alguma forma, defraudado. No reino de Jesus, a lei maior é: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso que Jesus veio nos ensinar. Amou o seu Pai sobre todas as coisas e amou o seu próximo até mais do que a si mesmo. Tanto que ele disse aos discípulos: um novo mandamento vos dou, que vocês se amem como eu vos tenho amado. O amor de vocês tem que superar aquele do mandamento. Amem-se como eu tenho amado vocês. Então, por isso que o mandamento é novo. Agora é interessante que nos dizer tudo isso sobre esse rei tão extraordinário, e depois a gente vê no Novo Testamento, também vê em Isaías 53, esse rei sendo crucificado, sendo moído pelas nossas transgressões. Porque ele não era somente o rei, ele era também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês lembram? O sacerdote fazia sacrifício, imolava um cordeiro pelos pecados do povo. Então quem tira o pecado do mundo inteiro, quem tem poder para isso, é Jesus. Então ele tira o pecado do mundo. Como? Morrendo na cruz. Esse rei diz uma frase, dizem que a palavra do rei é uma coisa que deve se prestar atenção, né? E essas são as últimas palavras quase de Jesus. Ele diz ao seu Pai: meu Deus, por que me desamparaste? Então você imagina o rei escolhido por Deus morrendo numa cruz, em vez de estar sentado num trono, cercado de criados e servos. Esse rei morre na cruz e ainda diz para o seu Pai: por que me desamparaste? É interessante que havia entre os fariseus uma teoria, né? Vamos crucificá-lo. Se ele for filho de Deus, Deus vai vir libertá-lo. Deus não vai deixar que seu filho morra lá. Estavam enganados. Tanto Jesus era filho de Deus como o Pai não desceu. Eu fico imaginando aqui
o que havia no coração dos anjos. Que os anjos certamente amam Jesus. E os anjos do Senhor observando ele ser morto, moído, e não poderem interferir em favor dele. Há um salmo que diz que os anjos guardariam para que ele não tropeçasse numa pedra. E agora Jesus está sendo espancado, humilhado. Os discípulos desaparecem porque não tinham poderes para poder salvar Jesus. E os anjos se calam, por ordem do Deus Pai. E aí Jesus diz, por que me desamparaste? Jesus sabia por quê, tanto que ressuscitado ao terceiro dia, esse Jesus envia os seus discípulos para proclamar para o mundo que a salvação chegou. Que o nosso tempo de presos fora do paraíso, longe da felicidade, desapareceu. Que agora é só questão de tempo, ele volta e nos leva para lá. Alguns estão aí fazendo planos, e por mais que façam planos, não vão fazer planos para os próximos 100 anos, né? É meio difícil planejarmos 100 anos, já que nós não vamos viver isso aqui. Então, o Pai da Eternidade, que é esse Rei, está nos prometendo exatamente essa grande bênção. Como é que vai ser esse Rei? Então está dito, ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz Isaías 53. E é isso que precisamos entender. É por isso que Deus desamparou Jesus. Ele desamparou Jesus porque, não desamparando Jesus na cruz, não teria como amparar a mim e a você. Era por causa dos nossos pecados que ele estava morrendo. O meu pecado foi lançado sobre Cristo. E por isso Deus desamparou Jesus, porque Jesus estava me representando, morrendo na cruz, pagou a dívida. Ele que não tinha nenhuma culpa. A minha morte não vai apagar a minha culpa, porque na realidade o meu sangue é impuro. Meu sangue é sangue de pecador. As mãos de Jesus, o corpo de Cristo, nunca foi usado por pecado, somente para aquilo que agrada o seu Pai. É evidente que ele tomando as minhas dores, ele morrendo na cruz, Deus estava na verdade executando os meus pecados nele. Daí, Deus ter desamparado. Jesus foi desamparado por amor a você. No terceiro dia, Deus o retoma, dá vida a ele e o coloca sobre tudo que existe. O apóstolo Paulo seja dizer, ele tem um nome que está acima de todo nome. E no último dia, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e nas águas debaixo da terra. Quando Jesus estiver voltando, é um evento que vai atingir inferno, céu, todos os lugares. Porque todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, é exatamente essa ideia. Jesus não é rei dos crentes. Jesus não é meramente rei de algumas pessoas. Jesus é rei de todos os homens. Dos que acham-se investidos de poder, dos que estão dormindo agora na sarjeta. Todos eles têm um rei que é Jesus. E ele vai vir resgatar e mudar a ordem das coisas todas. É ele que é o governante prometido para Isaías, prometido para Eva, prometido para Adão e prometido também nas Escrituras para mim e para você. Ele vai voltar como Redentor, para estipar, tirar da nossa vida, tirar da terra toda injustiça, toda dor, toda angústia. No livro de Apocalipse, capítulo 21, é dito que não haverá mais lágrimas, porque Ele mesmo vai vir enxugar as lágrimas. Pessoalmente vai enxugar as lágrimas. E nem existe mais coisas, que não haverá luto, nem morte, nem despedida, porque Jesus está nos resgatando. Seremos povo dele, filhos dele, sentados à sua mesa. É o que ele nos promete em Apocalipse. Então, cabe a você perseverar. Por mais duro que seja ser cristão no mundo pervertido, seja cristão. Por mais duro que seja manter firmes as posições que a Bíblia te ensinou a respeito de tudo, de gênero, de sexo, seja lá como você chamar, e você é perseguido por causa dessas ideias, é por pouco tempo. Muito em breve, o Senhor Jesus volta. Essas questões todas vão ser dissolvidas e estaremos para sempre com o Senhor, como diz o livro de Tessalonicenses. E também temos aqui a palavra de Pedro, que termina o seu discurso dizendo o seu primeiro sermão,
em Atos, Pedro diz: esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, eu te convido que, se você ainda não fez uma oração declarando Jesus como seu Rei, que você faça. O apóstolo Paulo disse: no coração cremos que Ele ressuscitou dos mortos, e com a boca confessarmos a Jesus como Senhor. Você já está salvo. Deus te abençoe, e eu quero orar com você depois de impetrar a bênção. Pai, o Senhor sabe aqueles que estão ouvindo, o que eles precisam consertar, as coisas e os detalhes da sua vida que precisam ser corrigidos. Haja com bondade para com eles, que o teu Espírito mova os seus corações, que suas mãos, seus pés sejam movidos, sua mente, sua boca, tudo o que fizerem, onde quer que estejam, glorifiquem o teu nome, porque se aproxima o dia em que veremos o Senhor Jesus face a face, quando não haverá mais oportunidade para aqueles que não ouviram o Senhor Jesus, não se converteram a Ele, não poderão fazê-lo depois da sua vinda. Então, nesse tempo que resta, usa a tua igreja, proclama a tua palavra amplamente pela terra e principalmente converta corações, porque nós sabemos que o Senhor se alegra, que os céus festejam e nós alegramos por cada um que se converte, cada um que se entrega ao Senhor. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos deu por essa noite. Obrigado pela alegria que temos tido no Senhor e na tua palavra em momentos tão tristes e de tanto desassossego das almas. Nós podemos orar ao Senhor e receber de ti o conforto e a confiança. Nosso Rei é o Deus forte, é o maravilhoso conselheiro, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. Estamos em paz por isso. É a nossa oração em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, direção e comunhão do amado Espírito Santo estejam com todos vós, agora para todo sempre. Amém.